atendendo a pedidos. Esse é o Checkpoint sobre cruzeiros marítimos, o primeiro de muitos, porque cruzeiros é um produto muito importante para a gente de viagens, é um produto que tem várias segmentações, várias nuances, vários produtos dentro dos produtos. Então, esse é o nosso primeiro Checkpoint. Imaginador e Panrotas trouxeram para vocês um time de especialistas. Estela Farina, bem-vinda, da NCL. Muito obrigada, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de compartilhar as ideias e as situações aí. Os agentes estavam ansiosos para falar de cruzeiros aqui no Checkpoint. Ricardo Amaral, da R11 Travel, que representa várias marcas, da Royal Caribbean, Silvestre. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, bom dia a todos. Prazer falar com vocês e com os agentes de viagens. Estão loucos para os navios voltarem a navegar, poder vender e embarcar e realizar os sonhos das pessoas a bordo dos navios. João Filho, da Crystal Cruise, diretamente de Goiás. Tudo bem? Olá, bom dia a todos. Muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. Feliz de falar de algo que eu gosto tanto, que é cruzeiro, e ansioso por essa troca de ideias. E está sentindo tanta falta, né, João? Muito. E Thiago Vasconcelos, da Peruão, especialista aí em viagens de cruzeiros de luxo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Arthur? Olá, pessoal, todos os nossos colegas agentes de viagem. E muito bom, Arthur, saber que o pessoal tem interesse, né, sobre o assunto do cruzeiros e mostrar a força dessa indústria que teve uma expansão assim incrível, né, e tem um comprometimento muito grande com os agentes de viagem, acho que com um dos mais altos percentuais. E bom poder estar aqui com uma equipe de peso que vai poder apresentar, né, qual é a real situação que a gente está vivendo nesse momento. Então, obrigado aí mais uma vez também pelo convite. O pessoal de cruzeiro tá tão ansioso para voltar que a Estela e o Thiago estão no escritório deles, viu? Enquanto eu e o Ricardo estamos em casa, o João também está na casa dele. A gente está fazendo reserva, pode ligar aqui. Pode ligar que eles estão atendendo já a reserva. Mas a pergunta é, então vamos começar o debate. Reservas para quando? 2020 ainda teremos cruzeiros no Brasil e no mundo? O brasileiro ainda pode viajar de navio em 2020, Ricardo Amaral? Bom, sem dúvida nenhuma, 2020 é um ano que a perda de receita para as agências, para as companhias de cruzeiro, companhias aéreas, para o trade como um todo, ela é irreparável. Mas as vendas acontecem, como o Thiago falou, os escritórios de todos que estão participando aqui estão operando, estão recebendo reservas, efetivando reservas, mas o volume caiu em 95%. Mas tem muita gente que faz reserva e deposita todo dia para cruzeiro já a partir de agosto, setembro, outubro, novembro. E o que está acontecendo é todo o mercado de cruzeiros definindo os protocolos de segurança e de saúde para quando voltar da forma correta. Porque a companhia de cruzeiro ela não pode se dar o luxo de errar. Ela vai ter que voltar e oferecer uma experiência que seja prazerosa, uma experiência que seja adequada, apropriada, e que todo mundo reconheça essa experiência como algo que pode, que quer fazer. Então, nós tivemos políticas de cancelamento, acredito que a grande maioria das companhias. A gente estava na pergunta da Estela Farina. Estela, recomeça a sua fala para saber se ainda teremos cruzeiros em 2020. O que eu repetindo, então, na verdade, para reafirmar o otimismo, né? Sim, a gente tem a expectativa de voltar a navegar, sim, em 2020. Não, a questão é onde e quando exatamente não se tem. Eu comentava que, obviamente, os cruzeiros internacionais, eles têm muitas variáveis aí a serem avançadas, né? Então, precisa saber se o aéreo vai estar funcionando por destino. Estela, vou te interromper de novo, eu acho que não voltou. Que eu estou vendo, tá a musiquinha no site. Mas me avisaram que era para voltar. Só te... No ar, estamos no ar. No ar, né? No Facebook, no ar? né? Ricardo, você para de interromper a Estela, por favor, já é a segunda. Estou fazendo uma direção. Eu senti uma coisa meio... Começando a sentir uma coisa meio pessoal. Estava te avisando que já era a segunda vez.
Mas eu vou repetir, eu vou insistir na minha resposta e até comentar, talvez isso esteja gravado, né, Arthur? Agora voltou. Sim, a gente vai colocar o vídeo na íntegra depois, a gente edita, com todas as respostas de vocês, vamos fazer por tópicos, quando volta, se volta, quando volta, como, todas as dúvidas dos agentes vão estar respondidas. Vai lá, Estela, completa o seu raciocínio aí, sem o Ricardo interromper essa vez. Então, voltando, dá para colocar o mudo no Ricardo por enquanto? Então, eu estava comentando sobre as variáveis, né? Então, desculpa a repetição, mas só para ter certeza que a gente vai acompanhando o raciocínio. Então, é isso, nós dependemos do aéreo para o destino que a gente precisa saber que o brasileiro não vai precisar passar, vai ser aceito no destino, sem precisar passar por a quarentena, que os destinos estão seguros e que, obviamente, o ambiente do navio está sendo seguro. A gente, há 2 meses, vem trabalhando em vários estudos, com vários especialistas, em conjunto com o CDC americano, para garantir que a gente vai ter um ambiente seguro a bordo para clientes, para os hóspedes, para os tripulantes, enfim, para todo mundo. É o que eu digo, a gente tem um grande quebra-cabeça, né? À medida que a situação vai se alterando, o planejamento vai seguindo um certo caminho. A gente recebe ainda reservas poucas, mas algumas reservas para 2020. Eu ainda apostaria, provavelmente, no último quarter e provavelmente em Réveillon, Natal, eu ainda tenho isso assim no radar, que eu acho que vai acontecer, mas, é claro, hoje em dia não tem garantia de nada, né? Mas estamos trabalhando com esse planejamento para 2020 e foco principal em 2021 e 2022. Acho que vale até, Arthur, só acrescentar uma informação interessante. E aí, falando especificamente de NCL, nós suspendemos como 300 roteiros. E a nossa decisão foi antecipar o lançamento também de roteiros futuros. Então, nós lançamos também 800 roteiros. Então, a gente cancelou 300, mas lançamos 800 futuros, que vai embarque até 2023. E os créditos, o Ricardo já citou também que todas as companhias trabalharam com crédito, teve bastante aceitação. Quem tem esses créditos para a futura viagem já está reservando. E o nosso crédito ele pode ser utilizado até 2022. Então, tem uma aceitação, tem uma oportunidade aí e tem principalmente um movimento. Vamos torcer para que seja o quanto antes possível em 2020. Bom, então, para você que está chegando agora na nossa live sobre cruzeiros, Ricardo Amaral, da R11 Travels, Estela Farina, da NCL, já falaram que deve ter, sim, cruzeiro ainda esse ano, com operação limitada, mas atenção para 2021, porque todo mundo que não viajou esse ano vai querer fazer reserva para o ano que vem e as coisas podem ficar lotadas. Tem cartas de crédito que vão ser usadas para o ano que vem ou para datas futuras, porque as companhias tiveram que fazer muita flexibilização aí nas suas políticas. Mande as suas perguntas pelo Facebook, pelos canais do Panrotas, que a gente vai responder aqui ao vivo, e depois esse vídeo vai estar editado, bonitinho, sem as interrupções, com todas as dúvidas de vocês. Então, já ouvimos o Ricardo, já ouvimos a Estela, vamos ouvir agora o João Filho da Crystal. Eu recebi até ontem, acho que foi ontem, no final do dia, já um comunicado da Crystal para um navio de 2023 aí, já está olhando bem para frente. Mas esse ano ainda tem cruzeiro da Crystal, João? Lançamos ontem nossos itinerários para 2023. Tem sim, e eu concordo com tudo que os dois já falaram, só que no caso da Crystal, até consigo ser um pouquinho mais otimista pelo seguinte: primeiro que é tudo muito novo, né? Esse vírus, tudo que a gente tem feito desde que essa pandemia começou, tem sido muito monitorar, né? Essa resposta certa de $1 milhão, quando a data a gente não tem, porque está sempre mudando, né? Fluidez é a palavra da vez. Só que no caso da Crystal especificamente, como nós temos navios fluviais e o Esprit também, que é o nosso iate, a gente acredita, né? Claro que sem muitas garantias e datas específicas, mas a gente acredita que consegue retomar um pouquinho antes. Por ser um produto fluvial com menos gente,
pelo estilo de cruzeiro mesmo, né, e menos pessoas a bordo, a gente talvez consiga trazer esse distanciamento social que agora acontece em terra para o navio com mais facilidade, porque é um navio muito grande, né, com muito mais pessoas por metro quadrado. E também, eu estava acompanhando notícias, já tem alguns sinais, assim, né, que deixa a gente um pouco mais otimista. Teve uma companhia de cruzeiro alemã que já começou num roteiro ali mesmo, dentro da Alemanha, agora em junho. Então, acho que é um momento de começar a olhar essas experiências mais separadamente, de uma maneira independente, para conseguir ver onde a gente consegue depositar mais forças agora para esse momento e quais a gente deve já jogar para 2021, 2022, porque de fato algo que o Ricardo falou que é muito certo. Todo mundo que estava pronto e que queria viajar agora vai viajar ainda, só não vai ser agora. Então essa demanda reprimida é algo que a gente espera muito que aconteça e está contando muito dentro dos nossos números. Certo. Tiago, o que você acha da visão aí dos três que são os donos do produto? Você vende esse produto deles, que segurança você tem para vender ainda esse ano, ou você está apostando mais 2021, 2022? Olha, Arthur, a gente vê realmente uma demanda hoje em dia por cruzeiros em 2021, até a utilização dessas cartas de créditos que estão sendo muito vantajosas, muitas companhias oferecendo até inclusive bônus quando o cliente opta por estar utilizando. Eu acho que 2020 a gente vê sim uma retomada, mas uma retomada muito parcial, não só com relação aos destinos que as companhias vão poder navegar, mas também com relação à frota, né? É claro, as companhias de luxo que têm navios menores e uma frota não tão grande como um grupo da Norwegian, a Royal Caribbean, o grupo da Carnival, vão ter uma facilidade maior, e eu acho que aí o João abordou super bem. Por exemplo, você ter um iate como o Crystal Streak, são 62 hóspedes, 31 suítes, você vai ter o Silver Galápagos, o Silver Origin, que está sendo entregue nessas próximas semanas da Silver Sea, navegando pelas Ilhas Galápagos, também 100 hóspedes. Eu acho que esse tipo de produto a gente vai conseguir ter uma retomada mais rápida, mas eu estimo que também tem que ser uma coisa, e acho que foi o Ricardo que mencionou, muito zelosa, porque não pode ter mais um risco com a credibilidade dos navios que foram colocados como os grandes vilões, né, dessa pandemia. Na minha opinião, um pouco incorretamente. Eu acho que sim, existem questões a serem melhoradas, aperfeiçoadas, e vão ser. Só que a gente tem que pensar que, por mais que o CDC aprove hoje em dia os novos protocolos junto com a CLIA, a gente depende, né, e aí Stella mencionou muito bem, das restrições dos países, né? Os países, por exemplo, vamos voltar com os cruzeiros no Caribe, hoje não tem como a gente ir para os Estados Unidos, então são questões que não dependem só do que as companhias podem fazer, porque você pode ter certeza, ninguém está trabalhando mais do que elas para estar colocando esses navios para navegar novamente. Bom, todos vocês abordaram a questão da confiança, né? Tanto a empresa tem que estar confiante de que vai receber bem os passageiros têm que estar confiantes, os colaboradores têm que estar trabalhando com confiança, e a imagem do setor ficou abalada, como o Thiago falou, por causa de dois fatos mais isolados. O primeiro, navio lá que ficou durante muito tempo retido no Japão, e no final, né, assim, quando a pandemia já estava em todos os lugares, os navios procurando portos que já estavam fechados para poder desembarcar tripulação e passageiros. Ricardo Amaral, a imagem do setor foi duramente abalada? Foi um exagero, não foi um exagero? Como que isso vai ser trabalhado pelo setor aí exatamente para trazer a confiança do consumidor em voltar a comprar cruzeiro? Eu não tenho dúvida que o cruzeiro marítimo ele é cenográfico. E ele é cenográfico para o momento bom e para o momento ruim. Nesse momento bom, em que você vê o navio navegando, sonhos, etc. e tal, ele tem uma projeção, ele é uma vidraça, ele é um window display, né, que todo mundo gosta de ver. E no momento ruim, ele também é cenográfico. Hoje se tem certeza que o tempo que aquele navio ficou em quarentena no Japão foi um erro, porque tinha muita gente que já deveria ter descido do navio. Mas toda noite isso apareceu na televisão. O que é claro é que o cruzeirista, aquele que já viaja de navio, ele sabe a segurança, o que tem de saúde, de protocolo de emergência,
a atenção que a companhia tem com os clientes. Então, quem já viajou de navio vai rapidamente voltar a viajar, porque ele vai se sentir bem seguro e até mais seguro dentro do navio, porque ele sabe que a empresa vai cuidar da viagem dele, vai cuidar dele. Agora, o novo cruzeirista é uma tarefa que faz parte daquilo que as companhias fazem no seu dia a dia. É dizer, o que é a experiência, qual é o valor, qual é o custo-benefício de uma viagem de cruzeiro, e logo que a pandemia passar, eu não tenho dúvida que rapidamente isso vai se esvair na memória das pessoas e novos cruzeiristas voltam a aproveitar, a experimentar o primeiro cruzeiro. Mas, sem dúvida, foi um baque muito forte. Eu acho que o mundo inteiro viu isso em todas as mídias internacionais, digitais, e quem vai voltar a navegar primeiro é quem já conhece cruzeiro e quem já conhece as marcas. Com relação aos protocolos, Estela, todo o que o setor aéreo, por exemplo, está batendo muito forte é que tenha um protocolo global, né? O WTTC está divulgando, a OMT, porque depois de 11 de setembro, por exemplo, cada país adotou coisas diferentes e você tinha medidas diferentes numa viagem longa, por exemplo. Você acha que cruzeiros vão conseguir ter um protocolo único em que o passageiro saiba o que vai acontecer em todos os navios, apesar da diferenciação do cruzeiro de luxo, do cruzeiro de expedição, de um cruzeiro de um navio maior? Você acha que a indústria está trabalhando para esse protocolo único? Olha, Arthur, eu acho que o que vai acontecer é se criar um protocolo base, mas a partir daí as companhias vão desenvolvendo, enfim, vão avançando um pouco mais com seus próprios protocolos. A gente comentou que para as nossas 3 marcas nós lançamos, aliás, na verdade, a gente não está ainda nem chamando exatamente de protocolo, ele começou, a gente lançou, que foi um programa, Peace of Mind, né, o Paz do Espírito, que virou uma política e que hoje avança quase para uma filosofia de cuidado com o cliente, cuidado com higiene e tudo mais. No nosso caso, o que a gente fez? Isso é uma base, isso é um início de um trabalho que está sendo feito para trazer enfim, a segurança que todos nós buscamos. Mas não vai parar aí. Então, o que eu acredito é que vai ter uma base. Eu vou até citar, porque eu acho que a gente tem sido bem procurado a respeito disso, né? Tem uma cobrança natural do mercado e do cliente para saber como é que vai acontecer. A gente não tem, claro, todas as respostas, mas o que a gente fez foi baseado em 6 pilares, na verdade, que vai desde do embarque, né? Então, melhorias no embarque, distanciamento social responsável, maior higienização, e maior higienização, vale lembrar, e até complementando um pouco o que o Ricardo falou, os cruzeiros eles já têm um padrão de higiene muito superior a outros players de turismo, né? E por isso eu acho que quem já fez cruzeiro reconhece isso, e fica um pouco mais fácil falar essa língua e explicar, porque era sempre muito evidente o cuidado que se tinha com a higiene constante a bordo. Mas, de qualquer maneira, isso vai ser amplificado. Mudamos de todos os navios, estamos mudando, na verdade, o sistema de filtragem de ar, para que tenha o mesmo filtro dos hospitais, né? Que acaba com 99,9%, enfim, a aviação está divulgando muito isso, né? Que tem uma filtragem a cada 3 minutos, renova todo o ar, e 99 é a mesma coisa? Exatamente, é isso aí. Segurança estendida, né? Então, o cuidado desde o navio até o porto, isso pode significar, inclusive, mudança de itinerários, que é uma coisa que o cliente fica, às vezes, insatisfeito, mas tem de se adaptar e tem que saber que é a segurança dele, e principalmente os recursos médicos reforçados. Então, ampliando a estrutura médica a bordo, e também vale destacar isso, né? Todos os navios têm um centro médico a bordo, né? Aonde que você encontra isso, né? Essa situação. Então, isso está sendo ampliado, equipamentos, testes vão ser disponibilizados a bordo e criado também uma posição que é o médico sanitarista
para acompanhar isso tudo. Então, mas como eu te disse, é para citar alguns, né, em detalhes. Acho que não vai ser absolutamente padronizado, mas eu acho que vai ter um mínimo a ser alcançado por todas as companhias. Sim. Isso já está em português no site da NCL? Isso já está em português nos 3 sites, da Regent Seven Seas, Oceania Cruises e a Norwegian Cruise Line. Tem uma pergunta para você da Mônica Nogueira, acho que foi sobre algo que você falou lá no começo. A NCL, só temos essas datas e itinerários no sistema? Coisa que você falou lá atrás do que já tinha para esse ano, se eu não me engano, para o final de ano. Na verdade, nós suspendemos os cruzeiros até julho. Então, no sistema, você ainda tem disponível de agosto em diante. Enfim, é isso. O João falou muito bem, é a nossa palavra da vez, a situação fluida, né? A gente vai adaptando, mas não são só... Eu acho que ela deve estar se referindo nos roteiros futuros. Não, nós temos de agosto de agosto de 2020 a 2023. Tá bom. João, com relação à segurança e à confiança, no caso de uma companhia de cruzeiro de alto luxo, os protocolos, como a Estela falou, tem que ser mais profundos. Qual vai ser o diferencial aí dos protocolos da Crystal, por exemplo, para dar confiança a um passageiro que já é mais exigente? Sim, e reiterando um pouco o que a Estela falou também, acho que a gente vai ter que investir muito, todos nós, executivos, agentes, em reeducar essa população. Eu acho que era algo que já acontecia há um tempo, mas acho que vai ter que ser focado agora, porque o cruzeirista que já conhece a marca, conhece os barcos, sabe o que acontece, mas quem nunca foi criada essa imagem, né, do vilão cruzeiro na mídia, e eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Eu trabalhei por 10 anos a bordo de um cruzeiro, e como tripulante eu posso falar, pelo outro lado, né, a perspectiva de um tripulante, é um dos lugares mais limpos que existe. Cada tripulante a bordo, isso não é só da Crystal, de qualquer navio, de qualquer marca, eu acho que é importante falar isso, que nem todo mundo tem essa oportunidade de ver o outro lado. Nós temos a nossa função dentro do navio, se você é recepcionista, camareiro, seja o que for, uma função de emergência, caso tenha alguma emergência a bordo, fogo, e tem uma terceira, que é a função de Outbreak Prevention Plan, que eles chamam, né? Que é para prevenção desse tipo de coisa. Então, existe já há vários anos esse tipo de prevenção, de plano, né, de protocolo, que com certeza vai ser reavaliado, ampliado, só que eu acho que as pessoas não se dão conta que é um ambiente tão estéril, tão higienizado já há muito tempo. Acho que vai mudar agora um pouco, talvez, por conta dessa realidade aqui de fora, é o comportamento dos hóspedes quando a bordo. Porque muitas vezes eu, estando no cruzeiro e também depois viajando como hóspede, eu via muito isso. Vai entrar no buffet, mas, de novo, acabei de passar álcool gel há 2 segundos atrás no cassino, agora elas vão entender por que isso acontece. Então, acho que essa mudança de comportamento vai ter muito a ver com a nossa retomada, e a Crystal já saiu um pouco na frente, porque o distanciamento social, que provavelmente será muito exigido, né, nessa retomada, a gente já traz ele há um tempo. Nós diminuímos os cruzeiros de mar, a quantidade de hóspedes, né, uns 2 anos atrás, transformamos um deck inteiro onde eram varandas, fizemos suíte, tiramos mais de 100 hóspedes, né, da população toda a bordo, e não era pensando nisso, né, na pandemia, era para trazer mais conforto, trazer mais um nível maior de serviço e mais espaço por pessoa. Então, isso acaba agora sendo a vantagem para a gente e para essas companhias de luxo em geral, que tem um espaço maior, né, para o tripulante, para o hóspede, essa relação, essa proporção. Então, os protocolos específicos da Crystal ainda não foram desenhados, justamente porque a gente ainda está avaliando para onde vai. Eu acho que uma coisa que tem que ser levada em consideração também é o itinerário, porque para um hotel é muito fácil estabelecer quais são os protocolos, né? Por mais que a pandemia seja fluida, você está ali, você está parado. O navio não. Tem muitas vezes que a gente precisa respeitar uma regra, uma lei do porto onde a gente está. Então, isso que a Estela falou de troca de itinerário vai mandar muito, e esses protocolos novos, todas essas políticas novas do que vai acontecer dentro do navio, vai acontecer, eu acredito, são 3 passos. Primeiro, portos abrem, a gente vai ter certeza de onde a gente vai, quando. Segundo, CDC, os governos, todo mundo convencer que está seguro e desenhar esses protocolos. Eu acho que em terceiro, vem convencer o cliente, o hóspede que está certo para viajar, e eu acho que tem que seguir essa ordem mais ou menos. Então, enquanto não tenha
uma data certa de um cruzeiro que sai, que embarca e está tudo funcionando, reloginho direitinho, não vai ter ainda esse protocolo tão desenhado. A gente tem lidado dessa maneira mais de monitorar e checar o que vem acontecendo, até mesmo porque são várias experiências diferentes dentro da Crystal, né? Tem o Rio, tem o Yacht, tem o Cruzeiro Grande, e temos lidado de maneira bem diferente com elas. Como eu falei antes, para o Rio e para o Yacht a gente acredita que vai ser um pouco mais rápido. Já para o Cruzeiro Grande é bem possível que a gente tenha que trocar itinerário, porque a gente estava Canadá e Nova York pelos próximos 2-3 meses, isso não vai acontecer, é muito óbvio isso, né? E o Endeavour, que era o nosso navio de expedição, que foi quem, no final das contas, foi mais prejudicado, né? A gente teve que agora atrasar até o ano que vem. Então, está sendo tudo muito monitorado, estudado, conforme vai mudando, né? Por enquanto, é isso que a gente tem. Eu acho que quando tiver o itinerário bem estabelecido, confirmado que vai acontecer, a gente consegue já datas e protocolos e políticas bem mais estabelecidas. Bom, tá cheio de perguntas aqui, eu acho que eu não vou nem precisar usar minhas perguntas. Tiago, a Nani Duarte pergunta, ainda com relação a essa questão da segurança. O cruzeiro é muito usado por o público mais velho. Podemos indicar para idosos, mesmo nessa fase aí de transição, onde os protocolos estão sendo implantados, ou seja, a fase pré-vacina, que ainda o vírus está ainda não controlado? Olha, essa é uma pergunta que ela é muito difícil responder, Arthur, até porque, por mais que a gente já discutiu isso aqui, que todos os protocolos estejam implementados, que a gente tenha todas as informações, as quais a gente ainda não tem, a gente espera que a gente tenha elas o mais breve possível, e a gente não consegue embarcar os passageiros que quiserem viajar agora nesse curto prazo, exatamente por causa das restrições que a gente mencionou aqui, sejam de voo, sejam de fronteiras também. E eu acho que eu queria complementar um pouco a pergunta também que você fez ao Ricardo com relação ao impacto, né, negativo da mídia no cruzeiros, porque eu acho que isso foi muito prejudicial para uma indústria de muita relevância para o nosso setor do turismo. Não só essa questão da gente ter tido um navio que ficou com as pessoas retidas no Japão, foi muito prejudicial, acho que foi conduzido muito mal, mas a questão também que você levantou de ter navios navegando, né, sem poder ter alguns portos para desembarcar, e eu acho que, na minha opinião, os portos e os países ganham muito com a indústria do cruzeiro, as taxas portuárias que são pagas. Então, também precisa ter um trabalho muito grande com relação a esses portos, não só na questão de uma reabertura, mas também de oferecer uma infraestrutura, caso aconteça, de não poder se negar. E eu não estou falando de países, eventualmente, que não têm estrutura, países não desenvolvidos, mas eu estou falando de países ricos, né? Então, isso eu também acho que é uma questão muito importante, porque esses navios estavam precisando de uma ajuda quase que humanitária. Então, eu acho que tem que ter um mindset, uma mudança que não vem só, e não somos apenas nós, seja a própria companhia ou os operadores especializados, mas também dos governos locais. E eu bato isso também muito nessa tecla. Tiago, você acha que o luxo volta antes do que os outros segmentos do cruzeiro? Eu não tenho dúvida disso, e aí também, como o Ricardo comentou, a gente tem uma parcela que são os avid cruisers, né, os cruzeiristas, que pelo menos para nós são pessoas que fazem de dois ou mais cruzeiros por ano. E as companhias de cruzeiros de luxo, hoje em dia a gente tem 11 companhias no nosso portfólio, elas têm um índice de satisfação praticamente todas acima de 90%, os índices de repeaters que viajam num período de 2 anos são acima de 50%, então a gente sim imagina que esses 20%, 30% do nosso volume total volte rapidamente. A grande questão vão ser os novos cruzeiristas, a gente ter essa reciclagem, isso sim eu acho que vai dar um trabalho, e pelo menos na nossa visão, pelo menos até 2022, para a gente conseguir retomar patamares próximos a 2019. Ricardo, a Adriana Alves pergunta das estratégias de marketing para alavancar as vendas e, mais importante ainda, como voltar a encantar o amor nos cruzeiristas, como garantir que ele vai ter uma experiência
que está na memória dele recente, é uma experiência muito boa, com tantos protocolos e restrições aí. Legal. Boa pergunta. Eu acredito que a gente está num tempo de tanto baixo astral, a televisão é só notícia negativa, só que o pessoal não está percebendo que tudo está voltando, né? Você teve uma queda de bolsa de 50%, uma alta de dólar de 50%, mas o dólar já está caindo, a bolsa já está subindo, já está voltando acima de 90 mil pontos. Então, o cenário, que é um cenário catastrófico por causa da pandemia em todo o mundo e que ainda vai ter repercussões ruins na economia, ele vai atingir o mundo, mas a gente tem que colocar isso em perspectiva. O turismo não é mais um luxo, o turismo é uma necessidade. E o cruzeiro marítimo é uma relação custo-benefício imbatível. Os agentes de viagem têm uma segurança na venda do cruzeiro marítimo muito grande. Nós vimos situações em que as pessoas estavam dentro do navio, fazendo seu cruzeiro, e como todo mundo viu na televisão, alguns portos foram fechados, tiveram que desembarcar em outro porto, mas a companhia marítima tomou conta desse pessoal, fez com que esse pessoal todo voltasse para casa. E nós vimos outras situações onde pessoas ficavam no aeroporto, não tinham voo para voltar. Eu ouvi de um agente de viagem me contando que eles estavam com clientes num hotel em Los Angeles, e aí o hotel mandou uma cartinha debaixo da porta dizendo: olha, a partir de amanhã o hotel está fechado, o senhor fecha sua mala e saia. Ou seja, ninguém cuidou daquele hóspede, e a companhia marítima cuidou do hóspede. Então, toda essa negatividade ela vai se esvair rapidamente. O que a Rose Travel fez especificamente, a gente lançou isso hoje publicamente, inclusive no Parrotas, isso já está circulando. Nós vamos fazer uma campanha de retomada em conjunto com as agências de viagens. A gente vai investir R$500 mil em ações de comunicação, de marketing, de vendas, a serem propostas pelas companhias de turismo, pelas agências de turismo em todo o Brasil. A gente está fazendo visitas virtuais durante toda essa semana, desde o Nordeste até o Sul do país, ouvindo o que os agentes têm para falar e quais são as ideias. Porque, como eu disse, quem vai voltar a viajar é o cruzeirista, é quem já viajou. E quem tem isso é o agente de viagens. Essa riqueza do relacionamento. O agente de viagens é um profissional que ele tem uma valorização muito grande no momento ruim. No momento bom, ninguém nem liga para dizer: olha, a viagem foi ótima. Mas quando dá um problema, pode ter certeza que vai ligar. Mas ele tem uma função muito importante. Ele tem esse contato com o cliente e, através do correto e apropriado estímulo no cliente, e eu estou dizendo a hora certa, eu acho que você mandar agora uma oferta dizendo: olha, cruzeiro a partir de X99, não é de bom gosto, não é adequado, não é apropriado. O que a gente tem é que mandar uma mensagem dizendo: você está com saudade de viajar? Você está sentindo falta de viajar? Porque eu acredito que todo mundo está, nesse momento, com muita vontade de viajar e está esperando a proposta correta. E não é uma proposta de preço. E aí, falando do cruzeiro de luxo, é uma proposta de segurança, dizendo: eu posso ter uma experiência agradável num momento tão difícil. Essa vai ser uma oferta imbatível. E a R11 Travel fez, a partir de hoje, essa proposta para todos os agentes de viagem que apresentem os seus planos. Porque, quem sabe, a indústria de cruzeiro marítimo, você juntou os experts aqui para falar de cruzeiro de luxo, etc. Mas quem sabe como ativar é o cliente. Então, a pergunta que ela fez, na verdade, ela já tem a resposta. O que a gente tem é que trabalhar junto para entender como é que é o trabalho dela. Ela prefere fazer uma mala direta, uma ação digital, um evento, um sorteio, uma promoção, um anúncio no jornal local. Tem cidades que isso funciona a um custo muito barato. Você tem uma agência de viagens em Franca, uma agência de viagens que tem uma rádio local, ela pode fazer um encontro com seus clientes. Então, o mundo vai mudar depois da pandemia, mas algumas coisas não vão mudar. O desejo de viajar não vai mudar, e a forma com que o agente de viagem se comunica com seus clientes, que vem evoluindo desde o papel até o digital, ela é a forma da gente conectar. E por isso que a R11 Travel não vai parar com investimento em marketing,
em 2020. Então, voltando à sua primeira pergunta, a gente não reduziu nada do nosso budget de marketing e também vai continuar com todo o investimento em sistemas, para que o agente de viagem possa reservar com mais facilidade. E a gente vai ter um módulo para grupos. E eu falando sobre a volta, sem dúvida nenhuma, o cruzeiro fluvial, o cruzeiro de luxo vai ter um apelo muito grande. E o agente de viagem vai ter um papel fundamental nisso. Mas, Ricardo, você tocou na questão do preço, tem algumas dúvidas aqui chegando em relação a preço nesse primeiro momento. A Luzia Carvalho Prado e a Liese Nóbrega perguntam como que vocês acham que o preço pode ser bom agora, nesse primeiro momento, para atrair o cliente, mesmo o cliente de luxo, de ter algum benefício, alguma coisa a mais, mas, por outro lado, como que esse preço impacta nas operações da companhia marítima, que está tendo que investir mais, reduzir capacidade, fazer protocolos, desenvolvimento de tecnologia, ou seja, por um lado o custo aumenta, por outro lado tem que atrair o cliente. Como que vai ser essa matemática aí, essa equação? Qual a sua opinião? E também as companhias vão ter que cobrir a perda de receita em 2020. Exatamente. Então a demanda por receita e por aumento de receita, ela vai ser muito grande, mas ela vai ser proporcional à demanda. O gerenciamento de revenue de cada uma dessas empresas, ela vai, sem dúvida, fazer estímulos, inclusive em luxo, desde da premium, todas as companhias vão trabalhar com preço, mas a partir do momento que essa ocupação ocorrer, o preço vai subir. Então, o que eu vi em termos de preço para novembro e dezembro, e janeiro e fevereiro, é muito característico. A gente tinha preços mais baixos do que o 2020, 2019 e 2020. Agora, novembro e dezembro, eles já estão iguais ou um pouquinho maiores, porque o pessoal que tem carta de crédito já está reservando, e é o mundo inteiro reservando. Porém, janeiro e fevereiro, os preços estão algo em torno de 14% mais baratos do que janeiro e fevereiro de 2020. Mas, sem dúvida nenhuma, é o que eu falei, é uma questão de espaço. A demanda deve vir com muita força. As companhias estão fazendo promoções e quem reservar com antecedência, principalmente utilizando essas políticas novas, como a Navegue com Confiança, que o grupo da Royal Caribbean, Silver Sea, Celebrity, Azamara tem, onde você até 48 horas antes pode cancelar o seu cruzeiro e reagendar o seu cruzeiro até 2022. O que é interessante é que até onde eu sei, poucos segmentos do turismo estão oferecendo uma garantia de reserva futura pelo mesmo preço. Então, se você considerar aumento de preço e variação cambial, essa é uma proposta de valor muito boa, para que as pessoas estimulem os seus clientes a reservar, e nessa Navegue com Confiança também tem uma coisa que, se cair o preço, eles honram o preço. Então, me parece que é uma confiança muito grande para que se reserve, mas o preço tende a subir. Thiago, você está vendo isso? Você que vê todas as empresas aí no seu sistema, você está vendo o preço subir? Como é que você está vendo, especificamente em viagens de luxo e de cruzeiro, como é que você está vendo a evolução dos preços nos próximos meses e até anos? Olha, Arthur, eu acho que essa foi uma ótima pergunta e a gente consegue ver companhias trabalhando de formas diferentes. E eu acho que nesse momento que a gente está falando, hoje, dia 4 de junho, a gente tem as melhores ofertas disponíveis, pensando em cruzeiros para 2021, que eu já tinha visto com essa antecedência, pensando sempre no ano seguinte, né? Só que tem companhias, e acho que isso a gente já abordou aqui, e como a gente falou, estão com essas cartas de crédito que estão sendo utilizadas e ainda com as pessoas que já estavam originalmente reservadas para essas saídas. Então, tem companhias que não estão vendo uma necessidade de abaixarem tanto os seus preços assim. O futuro, hoje em dia, qualquer coisa é previsão, né? Mas eu vejo ótimas oportunidades hoje. A gente vê companhias, normalmente eles colocam promoções bimestrais, ou seja, até de repente o final de julho, com condições não só de valores. Eu acho que o valor, é claro, é importante, mas a gente até fez uma pesquisa com mais de 50 agências dos nossos top sellers aqui, e a questão que eles acham que vai ser
mais importante na decisão de compra para os clientes dele, quando a situação voltar ao novo normal, é flexibilidade na política de remarcação, de cancelamento de viagem. 45% mais ou menos respondeu que esse é o índice, acima inclusive da questão de preço e valor. E eu acho que, pelo menos não que eu me lembre, eu já estou trabalhando nesse mercado na Pier há mais de 10 anos, eu nunca vi condições tão flexíveis quanto as que estão sendo oferecidas agora. Você poder marcar, em alguns casos, cruzeiro de agora até 2022 e ainda ter flexibilidade, às vezes, de poucos dias, né, para estar remarcando essa viagem, uau, é realmente impressionante. Eu sei que é um momento que, às vezes, a gente ainda tem algumas perguntas que estão no ar, mas se você tem aquele cliente que você sabe que é cruzeirista, que confia e já quer projetar uma viagem em 2021, de repente, segundo semestre, quando a gente já vai ter um horizonte bem mais firme, né? Eu acho que esse é o momento ideal. Eu não esperaria muito, porque, assim como o Ricardo mencionou, a Bolsa chegou a 60 mil pontos, agora ela já está a 90. A guinada também é muito rápida. Antes de passar para a Estela e para o João falarem de alimentação, tem muita pergunta de alimentação, Thiago, vou te botar numa pequena saia justa. Você falou dessa flexibilidade comercial que você nunca viu igual e está todo mundo flexibilizando até 2023, mas está fácil fazer isso? Os sistemas dessas companhias aqui representadas e de outras está mostrando facilidade para o agente de viagem chegar lá e remarcar e colocar a carta de crédito? Quero a sua opinião como a pessoa que utiliza o sistema deles. Olha, e eu vou dizer porque eu tenho casos tanto com a Estela quanto com o João. Deixou o Ricardo de fora, hein? E eu vou falar que... Nenhum comigo? Poxa! Ricardo, olha a oportunidade que você está perdendo. Melhora a minha condição, Ricardo. Vamos negociar a condição melhor. Já está melhor, já. No nosso caso, e eu vou dar um dado, até o começo de maio, até 1º de maio, das reservas que a gente tinha para 2020, aproximadamente apenas 40% foram canceladas. E canceladas a gente diz tanto pelo cliente como pela companhia. Então, a gente ainda tem 60% das reservas ativas. Claro, isso foi começo de maio, mas isso, imagina o caos, né, que a nossa indústria está passando. Então, a gente teve um volume significativo, né? No nosso caso, a gente nem está fazendo isso tanto por sistema, tem sido muito mais manual. É claro, as companhias, Arthur, elas estão com uma capacidade reduzida, algumas tiveram que fazer cortes, assim como também as agências, os operadores e a Pier inclusa também, a gente teve que fazer essa adequação, então eles estão com essa parte de operações muito sobrecarregada, né? E no nosso mercado em especial, o brasileiro gosta de exceção. Existe a regra e o brasileiro gosta do push the boundaries, sabe? Ele vai até... Então, o que eu posso dizer é que dentro da situação atual, para as companhias do portfólio da Pier, tem funcionado bem. E, além das condições, às vezes, que estão sendo oferecidas, a gente está conseguindo negociar algumas exceções, o que mostra, na minha opinião, o grande comprometimento, né, dessa indústria para com os agentes, porque a indústria de cruzeiros, diferente de outras, ela depende do agente de viagem. Acho que mais de 70% de todas as reservas são feitas através do canal da agência de viagens. Então, é essencial, né, para o sucesso futuro das companhias que essa cadeia de distribuição permaneça. Ok. Estela e João, o Pedro, Morad, quem mais aqui? A Cristina Sil, a Flávia Botura, entre outros, estão perguntando de alimentação a bordo. Então, vamos dividir. A Estela fala da alimentação nos navios maiores, como vai ficar, e o João fala da alimentação no navio de luxo, que já é uma coisa mais exclusiva, mais à la carte, se teve adaptação aí. Quem quiser começar. Quer seguir, João? Posso sim. Pois é. Nossos navios grandes, né, não são considerados hoje grandes, né, porque tem navios muito maiores por aí, né, Ricardo? Mas são ainda de tamanho médio. E um outro diferencial da Crystal que a gente tem
nessa busca por mais espaço, desde sempre, criamos mais restaurantes. Isso, neste momento agora de pandemia, também vai jogar no nosso favor, né? Temos num restaurante, num navio para umas 900 e poucas pessoas, umas 7, 8, dependendo do que se considera, né? Opções gastronômicas. Isso já vai conseguir o quê? Fazer mais horários, segregar mais essas pessoas para que consiga controlar um pouco. O que se discute muito hoje, em várias entrevistas e matérias que eu li, é o buffet, né? Acredita-se que nos navios grandes o buffet volte para aquele que tripulação somente serve, ou que até seja, nesse primeiro momento, pelo menos, eliminado, né? Nos navios pequenos, agora falando de fluvial e o Esprit, que é o nosso iate, já é um pouco mais fácil, né? Menos gente para controlar, para assistir, você acaba conseguindo ter se vir e adequar a esses protocolos com muito mais facilidade. Mas eu acho que a grande diferença vai ser realmente nos navios grandes, principalmente na área de buffet, mas isso eu deixo para a Estela. Quantos passageiros cabem no iate aí que você falou? Nosso iate são 62 e os nossos fluviais são 106. E aqui que é uma grande diferença, um dado que eu sempre gosto de falar, desculpa falar tanto da Crystal, mas é porque eu acho que nesse momento é um produto, né, o nosso fluvial, que vale a pena frisar. São 45% menos hóspedes do que um navio fluvial do mesmo tamanho. Então, a gente já sai na frente e essa segurança, né, e esse ambiente higienizado, estéreo a bordo, já vai ser garantido, eu acredito, né, garantido com mais facilidade. Só mais uma pergunta, João. Teve que aumentar o número de tripulantes por causa dos protocolos? Por enquanto não tivemos, porque também já tínhamos antes a proporção maior, né, nesses segmentos de tripulante por hóspede. Então, por enquanto, a gente não teve que fazer isso ainda. Eu acho que é mais possível que a gente diminua, mesmo a Crystal tendo essa proporção maior, o número de hóspedes, até mesmo porque quando se fala em tripulante, tem toda uma alocação, né, de tripulantes também que muita gente não leva em consideração dentro desses navios, que geralmente não dá para mudar, leva muito mais gente, né? A gente já meio que opera os navios, meio que já opera meio que no máximo de tripulantes. Estela, como ficam as refeições, os buffets nos navios maiores? Você também pode falar das suas marcas de luxo, o que elas estão fazendo aí para a questão da alimentação do hóspede. Eu ia comentar isso. Assim, os cruzeiros de luxo, na verdade, lembra que a exclusividade de espaço em alto mar também é um item de luxo, né? Então, isso também já estava presente, né? Os navios da Regent, por exemplo, você consegue acomodar o dobro de pessoas pela tonelagem dele, mas se navega com a metade, para justamente oferecer um conforto de espaço, os corredores são mais amplos, os restaurantes já são mais espaçados, então já tinham distanciamento social natural, né? Antes mesmo de se falar tanto em distanciamento social. Então, e uma outra coisa que também facilita esse controle, por mais que ele tenha esse distanciamento, enfim, essa distância entre as mesas, a gente trabalha com reservas. Então, o fato de você trabalhar com reservas faz com que você consiga também organizar melhor o fluxo das pessoas no restaurante. Então, eu acho que isso está bem solucionado, acho que é uma equação aí fácil de acertar. Da mesma forma, nos navios grandes da Norwegian, quer dizer, quando nós lembrando que também nós não temos turnos e os restaurantes de especialidade também são organizados por horário e por reserva, também fica mais fácil de você controlar esse fluxo, né, de pessoas e manter o distanciamento adequado. A questão do buffet, na verdade, eu acho que a questão não é nem o buffet, é o self-service. O que vai terminar é o self-service, é a pessoa fazendo o autosserviço, e isso realmente não vai acontecer. Na Norwegian, por exemplo, que mesmo o buffet ele já é dividido por estações, o que vai acontecer são mais funcionários à disposição, tanto das estações de bebida quanto as estações alimentares, e funcionários fazendo esse atendimento, ou seja, servindo ao hóspede e não fazendo com que cada um se sirva. Então, acho que está bem equacionada a questão de alimentação, sim. Certo. Acho que a pessoa não pegou no meio. A gente já falou da questão da filtragem do ar, né? Todos os navios vão ter essa preocupação com a filtragem do ar, ou
ou foi uma coisa que você mencionou da NCL? São as 3 companhias, a Region, a Oceania e a NCL, sim. Mas é uma coisa que teve que ser instalada, essa é a pergunta, eu acho. É um filtro de ar, é um filtro de ar que você coloca nos ares condicionados. Ricardo, é um filtro hospitalar, é o mesmo filtro que se usa em hospitais. No site a gente tem mais informações, ele tem um nome que chama H13HEPA, para quem quiser. O EPA é o que a aviação está usando também. Exatamente. Então, no site tem também mais informações a respeito, mas é um filtro. Certo. Ricardo, a pergunta é para frisar o que o agente de viagem faz hoje. Então, ele vai focar, pelo que estão entendendo que vocês estão falando, em quem já era cruzeirista, fiel, focar nesse público fiel nesse momento, é isso? Eu não tenho dúvida. A base de cruzeiristas que ele tem vai ser facilmente estimulada e vai responder rapidamente com novas compras, com novas reservas. Porque são pessoas que querem viajar, vão viajar. Se forem corretamente estimulados com a proposta, se eles apresentarem essa Navegue com Confiança, dizendo, olha, nós temos aqui viagens que têm um preço muito atrativo e ela pode ser cancelada até 48 horas antes se você desistir, e se você desistir também pode remarcar para o ano seguinte. Então é um crédito que é comprado com um valor com certeza bem menor do que será no futuro. O que é interessante é que esse database das agências, quando estimulado, vai dar uma resposta imediata, porque os outros segmentos que ele vende, sei lá, o corporativo deve ter caído e vai cair brutalmente por corte de verba e por restrição à viagem, para recomposição de caixa das empresas. Então, o que vai voltar primeiro é o turismo lazer. Eu não tenho dúvida disso. Se você perceber os dados de ocupação hoteleira nos Estados Unidos, eu li uma reportagem sobre hotelaria, e Galveston, por exemplo, nos Estados Unidos, ele teve 80% de ocupação no final de semana. 80%. No final de semana, que é turismo lazer. E vazio durante a semana, que era o turismo de negócio. Então, o turismo lazer vai voltar primeiro, vai voltar por essa repressão do desejo de viajar, e o cruzeiro marítimo, com certeza, vai voltar, porque os protocolos percebidos de saúde, eles vão ser bem assimilados e com alto grau de confiança por parte dos clientes das agências. Certo. Tem duas perguntas aqui. Diga. Desculpa. João e Estela querem falar. Vamos lá, Estela. Pois não, pode falar, Estela. Não, eu queria até complementar e até agradecer o apoio do agente de viagem, porque, na verdade, o agente de viagem, ele tem essa mesma percepção que nós, ou seja, ele percebe o cliente dele ávido por navegar novamente. Ele, na verdade, ele está esperando uma situação mais confortável, enfim, mas até agradecer o apoio dos agentes de viagem, porque eu acho que nós tivemos muito apoio, muita compreensão, e acho que vale citar isso. E também não tenho dúvida que vai voltar, o cruzeirista ele vai voltar, ele está louco para viajar, eu incluída, posso... Eu incluído. E até, desculpa, mas complementando também alguma coisa que foi dita lá atrás de em que momento é hora de oferecer, não é hora de oferecer. Eu sempre digo, a gente tem feito várias reuniões com parceiros, temos feito grupos de discussão até para estarmos bastante preparados para esse retorno, né? Eu acho que as pessoas têm momentos diferentes, têm ansiedades diferentes, mas eu acho que tem muita gente já preparada para reservar, e eu acho que as ofertas que estão indo para o ar agora, não posso dizer que vão se repetir, porque é isso, a gente está vendo uma volta de uma demanda, os navios estão ficando mais ocupados, as reservas estão entrando para 2021, vale citar dos nossos, acho que 36% dos
créditos que nós temos já foram reservados novamente, isso num período curto de tempo, então acho que é um sinal positivo. Então, só reforçando que sim, eu acho que tem uma retomada aí importante. O agente de viagem foi fundamental nesse período aí de suspensão, a compreensão, a maneira como lidou com esse cliente, entendendo a situação, e vai ser fundamental na retomada também. Com certeza, basta ver exemplos de outros segmentos, né? Foram os fãs de Disney que lotaram a Disney Xangai na primeira semana, aí, com venda em 3 minutos, e foram os fãs de Las Vegas que lotaram os cassinos ontem à noite na reabertura. João, o que você queria complementar? Era mais ou menos isso que a Estela falou. Eu acho que, mesmo no cenário mais desastroso, é importante olhar o que tem de aprendizado, de oportunidade. Eu acho que é um momento, sim, de agradecer aos agentes. Mesmo com todos os dispositivos de inteligência que as companhias têm, eu acho que a gente não conseguiria ter feito nada e lidar tão bem como eu acho que temos lidado se não fosse o agente. Eu acredito também que vale para o outro lado. Eu acho que é um momento em que os clientes notaram a importância do agente, né? Carta de crédito, mudança, last minute, muita coisa. Então, eu acho que é um momento também do agente agarrar isso, essa oportunidade também, como algo para frente, né? Vamos valorizar com a internet, com tudo que veio há pouco tempo atrás, foi-se muito discutido, né? O que vai ser da agente de viagem? Eu acho que isso agora aconteceu para trazer de novo essa importância que a gente tem nesse nosso mercado. E falando também em oportunidade, eu acho que, como o Ricardo tinha falado antes, vai ter esse primeiro momento, até que a demanda pegue novamente, onde ofertas muito interessantes aparecerão. Eu acho que o agente, que conhece tão bem o perfil, né, dos clientes, é uma oportunidade também para ele repassar para o cliente dele e falar, olha, você é um cliente que faz esse tipo de cruzeiro, por que não, nessa oportunidade agora, graças a essa pandemia, né, tentar algo superior? Um cliente contemporâneo agora vai ser um cliente premium vai ser um cliente luxo agora, por que não usar dessa oportunidade que aconteceu num momento infeliz, mas não deixa de ser. Certo. Estela e Ricardo, alguns leitores aqui querem datas. O Marcos Paltrinieri quer saber dos cruzeiros no verão europeu, no Mediterrâneo, se ainda vai dar tempo. E o Denis Ares Mério, da Cruzeiros Clube do Brasil, quer saber dos cruzeiros saindo de Miami para o Caribe. O que vocês dois têm a dizer sobre Caribe e Mediterrâneo ainda esse ano? Estela, por favor. Estela, por favor. Congelou, né? O do Porta dos Fundos, né? Mágico. Congelou mesmo. Congelou. Vai você. Agora congelou? Voltou, Agora de verdade congelou? Olha, mas passou alguém atrás, Estela. Não, eu repito, na verdade é a resposta também que a gente quer ter, né? É a resposta que a gente quer ter exatamente quando, datas, adoraria ter uma data. Eu penso que o retorno para Caribe deve ser mais próximo, enfim, por toda a situação, enfim, inclusive das ilhas, dos pontos de embarque. Eu penso que Caribe deve se retornar antes. Europa, o verão europeu ainda é uma incógnita. A gente ainda trabalha com alguma possibilidade, mas ainda é prematuro. Não acho, não dá para garantir nada, não, para esse ano. Olha, Ricardo. Não, o que eu queria deixar bem claro é o seguinte: hoje já saiu uma nova regulamentação do CDC em relação às companhias com uma definição de verde, amarelo e vermelho para desembarque de tripulação. Então, a conversa da CLIA com o CDC ela é diária. E assim que esses protocolos estiverem estabelecidos, a data firme vai vir. As companhias estão paulatinamente cancelando saídas, mas eu vejo que, como a gente já falou no início, antes do final do ano, teremos cruzeiros. As companhias claramente vão utilizar os destinos mais convenientes. Então, por exemplo, no caso do Grupo Royal Caribbean, ela vai utilizar os destinos privativos, que são Labadee e Coco Cay, Perfect Day. Então, se você tem 2 destinos privativos, você consegue controlar o ambiente dentro do navio e no destino também. E com isso você faz um cruzeiro de 5, 7 noites. E, sem dúvida nenhuma, expandindo para os destinos do Caribe já na sequência. Porém, a data definida, ela deve vir logo após o como.
quando tiver o como, isso já estiver acertado com o CDC e os destinos com clareza, com certeza vamos ter o como. Se vai acontecer o cruzeiro na Europa, eu também acho que vai acontecer. Tem muitas empresas que são baseadas na Europa e que devem começar os cruzeiros de qualquer forma ainda para essa temporada, em agosto, em setembro, em outubro, mas é muito fluido, é muito dinâmico. Você vê notícias saindo diariamente sobre a extensão desse período de cancelamento. Agora, o João falou um negócio sobre luxo, que eu sou um crente também nesse tema, que é a questão da mobilidade em relação às pessoas para as marcas de luxo. Mesmo que uma pessoa tenha poder aquisitivo para comer no Fasano todo dia, ele não vai comer no Fasano todo dia. Tem dias em que ele atravessa a rua e ele vai comer no Gero, ele vai comer no Paride, ele vai viver experiências diferentes de acordo com o mood que ele tiver naquele dia, com a intenção. E a gente vê muito, e isso é público, que quando houve a compra de uma parcela da Silversea pela Royal Caribbean, foi feita uma pesquisa. E o que era uma coisa que parecia claro, que existia um overlap entre clientes da Silversea com a Azamara, com o Celebrity, na verdade, o maior overlap era da Silversea com a própria Royal Caribbean. Porque tinha muita gente que viajava, o casal, numa viagem sozinho com a Silversea, e nas férias com a família, com filhos, netos, viajava nas suítes da Royal Caribbean. Então, existe uma mobilidade. O que a gente tem é um cliente apaixonado por cruzeiro. Então, a maior concorrência não é entre as marcas de cruzeiro, sem dúvida nenhuma ela acontece, mas com um bom posicionamento, um posicionamento muito claro, a concorrência dos cruzeiros são com outras modalidades de turismo e com outros desejos de consumo, que nesse momento estão reprimidos. Hoje o que a pessoa está comprando é aquele que tem frete grátis na internet, né? Quer dizer, ele entra, tem um frete grátis, eu vou comprar um colchão para fazer ginástica, um halter para fazer ginástica dentro de casa, e não está comprando viagens. Por quê? Porque não está recebendo de uma forma acolhedora, carinhosa e clara essa proposta através do agente de viagem, dizendo, olha, eu não sei qual é a data, eu quero ter uma data, mas está aberto no site da companhia e você pode reservar e cancelar 48 horas antes. O que isso te garante? Te garante o câmbio, te garante o preço e garante que você pode reservar o mesmo cruzeiro até abril de 2022. Então, eu acho que o grande pulo do gato é você fazer, o agente de viagem fazer uma abordagem muito suave, muito apropriada, muito delicada ao seu cliente e dizer, olha, eu sei que o período é complicado, não tem nem voo, o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, mas olha aqui que interessante. Você pode reservar e isso te traz uma série de benefícios. Eu acredito que isso pode ser um chamariz muito forte para concretizar uma venda e para que o agente de viagem consiga ter uma comissão nesse momento tão difícil, onde ele não está vendendo nada, né? Certo. Tiago, pegando o carona no que o Ricardo falou dos voos, né, todos os produtos que vocês citaram até agora dependem muito da reabertura das fronteiras aéreas internacionais. Né? Até a gente citou o exemplo da China no começo, que os cruzeiros devem voltar primeiro lá, mas a fronteira da China aérea está fechada até setembro e o mercado doméstico deles já consegue encher todos os navios lá que colocarem. Você acha que, no caso aqui do Brasil, isso pode favorecer uma busca pela temporada nacional aqui, que a princípio ainda não tem datas, acho que estaria confirmada para o final do ano, já que o aéreo doméstico ele com certeza já vai estar melhor até lá? Olha, Arthur, eu torço que sim, porque apesar da gente não ter essas companhias no portfólio, eu acho que o crescimento exponencial que a gente teve na década dos anos 2000 do cruzeiros tornaram possível a gente ter a indústria que a gente tem hoje aqui, a gente ter representantes de diversas companhias no país, ter companhias com escritório também no país. Então, eu vejo assim, um viés positivo, né? Pelo mercado como um todo, a gente sabe que é um produto de demanda, né? A gente já viu isso pelos números, né?
Eu acho que tem uma melhor estrutura, desburocratização, custos menores, a gente tem um potencial enorme. O Marco, presidente da CLIA, tem feito um trabalho excelente nesse sentido. Eu acho que a gente ainda pode aproveitar muito melhor a nossa enorme costa, né? Eu diria, e aí eu acho que Stella e Ricardo têm mais informações, mas não sei se tem mais de 10 ou 12 portos que navios grandes conseguem atracar ou ancorar aqui na costa brasileira. Quando eu penso já em cruzeiros de luxo, a gente não pode esquecer da temporada de Antártida, né? Então a gente tem diversas companhias que vão com seus navios de expedição para lá, são cruzeiros que normalmente saem de Ushuaia, fazem um round trip por lá, e talvez a gente veja uma demanda crescente para esse destino. Que começa quando, Thiago, essa temporada? Normalmente começa em novembro e vai até começo de março, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem companhias como Seabourn, Ponant, Silversea, com a Expeditions, que fazem esses roteiros. E aí a gente acredita que a gente tenha clientes. Aliás, eu acho que até soltar esse dado, a Antártica é o único continente sem ninguém que teve Covid. Tá aí a dica, hein? Ô, Ricardo, a Marilúcia Saramago está reclamando que eu não te fiz uma pergunta. A Royal vai diminuir o número de passageiros a bordo? Essa é uma pergunta bem interessante. Foi divulgado no resultado do primeiro trimestre que a Royal Caribbean deve voltar primeiro com os maiores navios do mundo. Por quê? Porque eles têm um break-even de 30%. E os outros navios têm de 50%. E definitivamente a gente vai ter que colocar mais tripulação a bordo para poder atender a questão do autosserviço, para que o hóspede que vá se servir no buffet não se sirva, que tem alguém que o sirva. É uma francesa, só que de pé. Então, e como eu acho que essas grandes companhias não podem errar a mão, a ocupação no primeiro momento vai ser uma ocupação como se fosse um soft opening de hotel ou até de navio. Quando a gente tem os grandes inaugurais, normalmente ele sai com 60% da capacidade. Ele parece que está muito vivo e etc., porque tem muita atividade, tudo ao mesmo tempo, mas ele sai com 60%. Então eu vejo com muita clareza que as primeiras saídas eles vão tomar muito cuidado para que dê tudo muito certo, para que tenha espaço, para que tenha tripulação adicional, para que os protocolos sejam seguidos, para eles poderem contar a história, olha, deu certo, navegamos, olha aqui, X mil pessoas descendo felizes e vamos continuar. No luxo, uma coisa que a gente acabou não abordando é que a gente tem uma faixa etária um pouco mais elevada e, portanto, uma pessoa que tem um pouco mais de receio em viajar sem ter uma segurança muito grande que não vai pegar nenhum tipo de doença. Então, você tem aí também um fator que é um fator significativo a ser considerado. Ainda que o luxo volte primeiro, a gente precisa entender o impacto da faixa etária na decisão de viajar. Porque vontade de viajar todo mundo quer. Verdade. Eu comentei com vocês antes que eu participei de um debate essa semana com a vice-presidente da American Airlines e ela dizia que as vendas estão aumentando para julho, mas o perfil do cliente era entre 20 e 30 anos. Quem está viajando de avião nos Estados Unidos nesse momento é o mais jovem, que aí já bate bem com o perfil do visitante de luxo. Bom, considerando que a gente começou com atraso meio-dia, então a gente chegou a 1 hora de debate, agora eu vou deixar o espaço para vocês fazerem as considerações finais, mas eu queria que vocês focassem assim, que oportunidade que vocês veem que os agentes, os operadores têm aí pela frente, tanto em perfil de cliente, quanto em produto, em que vocês apostam que vai ser mais fácil, mais seguro, mais prazeroso vender nesse primeiro momento, porque aí depois que a gente tiver uma vacina, claro que a preocupação com a saúde continua, mas já vai ser diferente desses protocolos todos que estão sendo lançados agora. Vamos começar aí pelo Thiago. Legal. Bem, primeiramente quero aproveitar, Arthur, e agradecer mais uma vez esse convite da Panrotas, também a participação desse time aqui de experts em cruzeiros, assim como todos os agentes que estão assistindo a gente. Eu acho que esse é o momento mais desafiador, né, que a gente está passando na indústria do turismo. Eu ainda não trabalhava no turismo quando teve os atentados de 9 de setembro, mas de 11 de setembro, desculpa. Nem a gente, né, Ricardo?
Não, eu pequeno ainda. E em especial para a indústria de cruzeiros, né, que foi realmente muito criticada na mídia, acho que injustamente, acho que esse vai ser um trabalho muito grande que vai ser necessário fazer, mas eu digo, e eu volto a bater nessa tecla, as pessoas que conhecem e confiam no produto, pelo menos aqueles que são do nosso portfólio, que são companhias com uma super credibilidade, uma atenção ao hóspede ímpar, né? Eu vou compartilhar até um dado aqui que a gente tem, dessas reservas que a gente teve canceladas, seja por cancelamento de companhia, ou seja por cancelamento do próprio cliente, né? Apenas 17%, ou seja, menos de 1/5, efetivamente decidiram não viajar mais. Isso eu acho que mostra a resiliência e a credibilidade que o produto tem, apesar de toda essa mídia negativa. Eu acho que é só uma questão de tempo. Acho que como a Estela, Ricardo e João falaram, né, representando bem a visão das companhias, a gente precisa ter um protocolo e a partir daí eu vejo que em pouco tempo a gente vai ter diversas respostas para essas perguntas, que são as perguntas que todos nós queremos fazer, são as perguntas, o pessoal fala de $1 milhão, não, eu estou falando, essas daqui já estão valendo $100 milhões hoje. Então, também é uma questão de dar um tempo, é uma situação nova, a gente nunca passou por isso, ou a última vez que passou foi assim, quase 100 anos e o mundo era muito diferente do que é hoje. Mas o que eu posso garantir para os nossos colegas agentes de viagem é que é um produto incrível, seja um produto contemporâneo, os maiores navios do mundo, passando pelos fluviais de expedição e os iates, que são uma grande nova tendência aí dessa década, e a indústria vai superar, né, esse desafio, assim como já superou diversos outros. Iate já é um produto muito popular entre os brasileiros ou é algo que está nascendo aqui, Thiago? O produto, eu diria assim, na minha visão, a década passada a gente teve uma grande explosão no cruzeiro fluvial e essa década, né, claro, você já via esse comportamento no final, desde talvez 2018, 2017, o crescimento por destinos exóticos e você indo com uma intimidade, uma sofisticação, uma privacidade muito maior, que são os navios de expedição. Então, você vê, por exemplo, a Crystal lançando o Crystal Endeavour, você vê Scenic com o Scenic Eclipse, mesmo a Silver Sea, com os novos navios de expedição, como o Silver Origin, Ponant crescendo a frota, o Ritz-Carlton, né, a marca Ritz-Carlton entrando também nesse segmento de iates, e eu acho que esse segmento vai ser bem explorado, ainda mais diante dessas circunstâncias atuais, mas eu acho que vai ser um conjunto com os outros produtos e não simplesmente uma coisa isolada. Como eu disse, de novo, Arthur, a gente tendo os protocolos, tendo o respaldo dos governos, o mercado vai voltar. É claro, para os padrões que a gente tinha na visão aqui da Pier, a gente acha que isso só volta para começo de 2022, os padrões de vendas pré-crise. Foi uma crise não só de saúde, mas financeira muito séria que o mundo inteiro está passando e o Brasil, infelizmente, vai sofrer com isso também. Mas a retomada, porque o produto é muito bom. Novamente, independente de ser um produto contemporâneo, premium ou de luxo. Ok, obrigado, Thiago. João, com você. Agradecer a todo mundo, né, por ter nos acompanhado aqui, e eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que não tenham medo de falar com seus clientes. Acho que todo mundo ficou meio que traumatizado um pouquinho, porque tudo aconteceu tão rápido. Quando eu penso que no fim de fevereiro, a gente, né, falo por mim, mas a gente ainda não sabia o que estava acontecendo, e agora, 3, 4 meses depois, virou essa pandemia global, a gente falando aqui de retomada já, então ficou esse susto. Só que eu acho que uma mensagem importante para passar para os agentes, talvez não tenha medo de oferecer, de falar de viagem. Eu acho que esse exercício de planejar viagem, de fazer sonhos, vai fazer bem para a gente, para os clientes, para os agentes, sabe? Pensar no futuro. E falando agora da marca de Crystal especificamente, com certeza Rio, né, fluvial, com certeza Iate vão voltar primeiro, e eu acho que traz
a ideia do cruzeiro fluvial e do iate traz essa segurança que a gente tanto precisa agora, e também falar dessa flexibilidade que todas as companhias acabaram tendo que trazer, né? A Crystal tem uma política para a 2020 toda, que até uma semana antes você consegue cancelar cruzeiro, tendo crédito tudo de volta. A gente lançou uma política 2 semanas atrás, que é só para troca de itinerário. Entre novembro, sabendo que como está tudo tão louco, né? Entre novembro e abril, tem uma política que a gente tem para cancelamento também, se por acaso a gente troca até 30% do itinerário. Então, trazer essa flexibilidade, mostrar isso para o cliente, sabe? E continuar falando. Eu acho que é um segmento do turismo maravilhoso, não tem nada que diga sonho quanto cruzeiros, então sempre continuar falando e não desistir. Vamos sair bem mais fortes disso, eu acredito. Ok, João, obrigado. Ricardo, qual a sua visão aí, qual o seu recado final para os agentes? Bom, prazer participar dessa conversa hoje, agradecer os agentes que se deram ao trabalho, o tempo de ouvir esse bate-papo, e dizer que a gente está comprometido com a retomada, é algo que realmente foi marcante no turismo, na economia, no mundo, mas nós somos muito otimistas. Contar uma mensagem otimista nesse momento, ela é importante. Eu não estou dizendo de ilusória, é otimista. É dentro da realidade como é que a gente pode fazer para viajar de novo. E essa campanha que a R11 Travel está fazendo, investindo nas agências, é um valor significativo, são R$500 mil, e a partir de hoje, se não me engano, você já pode entrar no manual do agente e fazer as propostas para todas as marcas do portfólio, que a gente vai apoiar as ideias de retomada. Nós estamos otimistas, estamos com a equipe firme para isso. Os ajustes que a gente fez, algumas pessoas já voltaram na semana passada, tivemos 3, 4 pessoas que já voltaram, foram recontratadas, e nós esperamos, dentro de um máximo 2 semanas, estar de volta ao escritório, mas hoje, se ligarem para a R11 Travel, o telefone atende através da tecnologia, mas está todo mundo home base, porque a gente precisou cuidar da equipe, é uma equipe de muito valor, que eu tenho muito orgulho, esse pessoal conseguiu manter um nível de atendimento ao agente de viagem nesse período que foi surpreendente, acima de 92%, e está todo mundo em casa, louco para voltar e poder, como o João falou, voltar a criar os sonhos, ajudar na execução dos sonhos das pessoas. Muito obrigado. Então, Ricardo, o Thiago comentou uma questão sobre esses cruzeiros mais de aventura, de expedição e também destinos exóticos. Você tem algumas marcas que atuam nessa área. Você acha que o brasileiro, especificamente, vai querer, nesse primeiro momento, embarcar numa aventura ou visitar algum destino exótico, ou ele vai no que é mais seguro e confiável na cabeça dele, Miami, Caribe? Quando a gente está falando de volume, sem dúvida nenhuma, você tem aquela pessoa que está com o sonho de ir para Miami, de ir para o Caribe, de ir para a Europa. Eu estou, assim, morrendo de vontade de ir para os 2 destinos. Mas uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida foi com a Expedition da Celebrity, que é um barco pequeno para 100 pessoas, e agora eles têm o Celebrity Flora, a Silversea também tem barcos atuando na área de Galápagos, e eu acredito que tem demanda. O que é interessante é que antigamente o brasileiro, como ele tem uma compra mais tardia, ele não tinha nem a oportunidade de comprar, porque esses navios estavam lotados, eles são navios menores. E eu acho que também os navios da Crystal têm um apelo muito grande, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, para o pessoal comprar e poder curtir essa experiência. Eu acho que navio é uma boa experiência. Quem conhece vai voltar a viajar e vai se sentir seguro. Antes da gente falar em pandemia, todos os navios tinham álcool gel na entrada do buffet. É uma segurança que é até chata, né? Porque você chega, você vai entrar, você fala, acabei de lavar minha mão. Eu falo, não, mas você tem que botar o álcool gel. Mas, sem dúvida nenhuma, os destinos principais, que são Caribe, Europa, agora, nesse ano, não vamos ter Alasca, eles vão ser destinos procurados pelo volume. Mas eu não tenho dúvida que tem um público muito grande buscando essa experiência de aventura, buscando destino exótico. E no cruzeiro marítimo, você tem uma graduação mesmo. A pessoa faz um cruzeiro aqui na temporada brasileira, vai para 3 noites, vai para o Nordeste, vai para Buenos Aires, depois vai para o Caribe, Europa, e expande, né? E isso que é bacana, tem destino no mundo inteiro.
O objetivo tem que ser a SpaceX, né? Você vai subindo até chegar lá no... Você sabe que depois da SpaceX teve gente que já falou comigo, falou, mas e aí, quando você vai começar a vender isso? E quando a gente inaugurou a R11 Travel, a gente fez uma brincadeirinha com viagens e na nossa experiência VR, porque nós temos a sala VR, e é engraçado que o pessoal começou a virar e falar assim, bom, já que não pode viajar, vai ser tudo virtual. A gente até brincou, então vamos abrir a sala VR e cobrar a entrada, né? Daí ele faz um cruzeiro virtual. Não chegamos a tanto, mas, na verdade, esse negócio de SpaceX fez um barulho nessa semana e eu acho que tem muita gente afim também de pegar um foguete e conhecer a Terra de cima. Porque não deixa de ser um contraponto muito interessante, né? Quando o mundo está parado por vir de viajar, as viagens espaciais estão realmente começando. Você falou na questão do gel que tem na entrada de vários lugares no navio, mas também a tecnologia avançou muito, né? Várias tecnologias touchless. Você não precisa tocar para a porta do banheiro abrir, ou na cabine, várias coisas que você pode fazer sem ficar tocando muito nas coisas. Os cruzeiros investiram bastante. O navio tem um histórico de que as pessoas estão todas juntas no mesmo lugar. Eu vi uma live na verdade não foi uma live, foi uma entrevista por telefone do CEO da Ryanair. E o entrevistador, ele perguntou, poxa, mas as pessoas, estava falando justamente do filtro, as pessoas vão no avião e descem com gripe. E vão no supermercado e não pegam gripe. Isso é uma ignorância, porque ela pega a gripe no supermercado e ela pode não pegar no avião. Não tem nada a ver. Mas no navio é muito identificado, a pessoa passa 7 dias lá, se alguém embarcou com norovírus ou com uma gripe, isso pode acontecer. Então, esse histórico anterior do navio em lidar com crise de norovírus faz com que o navio tenha todo um mindset, toda uma ação para isso. Eu já vi cada uma das fichas do navio serem higienizadas e sanitizadas. Os corrimões e, como você falou, porta de banheiro abrir sem tocar, isso já fazia parte da rotina e do protocolo do navio. Obrigado, Ricardo. Estela? Bom, só então, meio para finalizar, eu só recomendaria, voltando ao ponto principal de quais são as oportunidades para os agentes de viagem, os operadores que nos assistem aí, eu acho que a recomendação principal aí é se familiarizar também com as políticas que foram colocadas, que flexibilizam muito e dão uma garantia de que não vai haver perda. Em maior ou menor grau, com características X ou Y, todas elas lançaram políticas que são importantes. E aí, enfim, citando, por exemplo, a Oceania, que dá o melhor preço garantido, se os preços hoje ou amanhã reduzirem, ela tem o melhor preço garantido para quem já fez a reserva. A Regent, por exemplo, que tem até 2022, ele pode cancelar 15 dias antes e tem o crédito, então dá para planejar com antecedência. A Inicial também tem o programa Peace of Mind, mas todas as companhias têm, então a minha recomendação se familiarizem com isso, porque eu acho que essa é uma informação importante, um dado importante para tranquilizar o cliente também, para a tomada de decisão. E eu acho o seguinte, aliás, antes de mais nada, a Glócia me mandou uma mensagem e falou, Estela, comenta sobre a volta ao mundo que nós vendemos a questão de 10 dias. Nós vendemos uma volta ao mundo. Então, quando eu digo que as pessoas têm momentos diferentes, expectativas diferentes, é verdade. Eu vejo hoje que o planejar uma viagem, ela tem uma válvula de escape para o estresse que a gente vive. E eu me coloco nessa posição. Eu me vi outro dia olhando e falando com meu marido, eu acho que eu estou escolhendo a primeira viagem que nós vamos fazer no momento em que for possível, entende? Isso te dá uma alegria, te traz um conforto, te dá uma esperança em futuro, assim, te faz concretamente te colocar num futuro melhor. Então, eu acho que a gente pode falar sobre viagens. O agente de viagem, ele tem essa percepção, ele conhece o cliente, o momento de cada um, e no momento certo fazer a abordagem certa. Eu acho que dá para fazer essa abordagem porque eu acho que as pessoas estão procurando também válvulas de escape
e uma confiança maior no futuro. Então, certo. Agradeço também, um prazer estar aqui conversando com todos vocês, com quem está nos ouvindo aí, os nossos parceiros. Continuamos juntos, fortes, e vai dar tudo certo. Bom, obrigado, Stella. 3 coisas, então, que foram faladas que eu acho realmente muito importante, vale reforçar. Essa questão do conhecimento, né? O agente de viagem tem na mão esse mapa das políticas comerciais de todos os fornecedores. Você imagina o passageiro indo ver se a companhia aérea quem oferece que flexibilidade, essa companhia de cruzeiro, um transportador terrestre. Então, o agente de viagem realmente o seu papel está fortalecido nesse momento, mas ele precisa ter esse conteúdo na mão e essas empresas têm que ser transparentes e disponibilizar isso de forma muito fácil. A união do setor eu acho que é muito importante também nesse momento e claro que viajar é essencial, não tenho dúvidas disso, em qualquer modal, em qualquer parte, as pessoas precisam viajar. Hoje já não é mais viajar é um sonho para poucos, é para todos. Aí. Então, queria agradecer mais uma vez, obrigado, Thiago Vasconcelos, obrigado, João Filho, obrigado, Stella Farina, obrigado, Ricardo Amaral. Não esquece das condições do Thiago, que ele pediu ao vivo aqui, você vai ter que agora já comprometi, vai ter que dar, né? Não sei. Mas o problema é que ele falou que ele tinha problema, né? Tomara que não tenha. Resolvam. A gente pode fazer uma reunião aqui, que eu tenho assunto com a Stella e com o João também. A gente pode... olha aí. Vamos resolver já. Vamos deixar no privado. Agora eles vão lavar a roupa suja. Obrigado, planejar futuro. É isso aí, falar de futuro. Ele quer participar, tá vendo? Não deixa ele participar, Stella. Obrigado à nossa audiência, obrigado R1, obrigado Imaginadora, Juliana. A gente volta semana que vem com mais um Checkpoint. Obrigado, Juliana, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado.